Vamos orar antes de nós ouvirmos a palavra? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja tua, como parte do teu corpo, como família, e nós queremos pedir ao Senhor orientação diante da tua palavra, para que a gente venha crescer na fé, para que isso venha transformar a nossa mente, para que isso venha transformar o nosso interior. Eu oro para que isso aqui venha surtir efeito nas nossas vidas, Pai. Para que essa palavra, de fato, ela seja transformadora e encorajadora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aqui uma passagem bastante conhecida. A gente conhece essa passagem, muitos de nós aqui. E às vezes até recitamos: ide, fazer discípulo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Há um tempo atrás, aos irmãos que costumam frequentar o estudo bíblico de quarta-feira, nós chegamos a estudar um pouco esse texto, porque aqui a gente tem falado sobre a igreja, como funciona a igreja, não a igreja como instituição, mas a igreja como corpo de Cristo, a igreja no sentido espiritual, e qual que é a missão da igreja, qual que é a vocação da igreja. E há poucas semanas atrás a gente chegou a estudar um pouco desse texto. E também temos falado a respeito disso, dessa natureza da igreja, desse movimento da igreja, desse serviço da igreja, às segundas-feiras, quando estamos estudando com os jovens aqui no prédio da igreja. E acontece que essa mensagem, eu julgo ela ser muito importante para o nosso tempo hoje. E acredito que seja oportuno falar desse assunto aqui hoje. Porque há algumas coisas importantes e profundas nesse texto, e que às vezes, por a gente reproduzir tanto ele, às vezes a gente não se atenta ao que de fato significa esse texto. O que realmente representa esse texto. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse essas palavras. O que é que significa sair da boca de Jesus diante dos seus discípulos? Ide ao mundo e fazei discípulos. Porque, aliás, antes disso, tem uma história que antecede. Todas as vezes que nós conversamos com alguém, essa pessoa ela tem experiências passadas, ela tem pressupostos, e aí ela vai interpretar aquilo que você fala, ela vai julgar segundo tudo que ela tem ouvido, vivido. Então, para que os discípulos entendessem o que é ide, fazei discípulos, alguma coisa tinha passado pela cabeça deles, algum sentimento movia eles, alguma experiência, alguma lembrança com essas palavras, para eles eram significativas. E aí, talvez para a gente, distante do contexto geográfico, do contexto cronológico, talvez para a gente não soe da mesma forma. Talvez dizer ide para a gente, às vezes, tem um outro sentido. E o que é mais importante? A nossa interpretação do às vezes ou a interpretação do que o texto realmente diz, o que é fazer o ide, da parte de Deus? Então eu gostaria até de fazer algumas perguntas de forma retórica, vocês não precisam responder, mas só refletirem. Mas, por exemplo, para começar, o que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que te trouxe aqui hoje? Uma outra pergunta. Como que está a sua semana? Como que você programou a sua semana? Como é que é a sua agenda? Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e aí um outro domingo, uma outra semana começa. Como é que é essa semana para você? Como é que você negocia a sua semana? Como que funciona a sua rotina, a sua agenda? Não precisa responder para mim, porque eu não quero saber o que você faz. Mas é para você refletir e entender o que tudo isso aqui tem a ver com essas perguntas que eu faço. A gente vai olhar um pouco para o texto e tentar lembrar de alguns acontecimentos do nosso tempo presente e perceber
a responsabilidade que está colocada sobre os nossos ombros como igreja. Porque aqui é que nasce a missão da igreja. Mas vamos olhar alguns instantes para o texto, que há algumas palavras, algumas frases que é importante a gente destacar. Por exemplo, a gente lê o versículo 16. Ele fala que 11 discípulos, porque eram 12 e Judas traiu Jesus, se suicidou, agora são 11. Ainda não tinham elegido Matias para ser o 12º, o substituto de Judas. Então, até aqui tinham 11. Então, 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte. Por que a Bíblia, às vezes, parece citar esses locais e parece que é esporádico, né? Qual a necessidade de dizer que eles foram para o monte? Não poderia ter dito que eles simplesmente foram, ouvir Jesus? Por que tem que dizer que eles estavam na Galileia, no monte? Porque isso tudo, para eles, tinha uma representação muito forte. Se vocês relembrarem qual é a figura do monte desde o Antigo Testamento, desde Abraão, Moisés, depois com Davi, depois com o próprio Cristo Jesus, o monte ele tinha uma representação de revelação de Deus. Era o lugar onde Deus se manifestava para falar com os seus. Onde foi que Deus apareceu para Moisés? No monte. Aonde foi que Deus revelou a lei para Moisés? Foi num monte. Aonde foi que Deus, com Abraão, pediu para que um filho fosse sacrificado? No monte. O Monte Moriá, que depois, mais tarde, é o mesmo lugar onde é construído o templo em Salomão. É o mesmo monte. O primeiro sermão de Jesus e o mais importante sermão de Jesus, aonde foi? No monte. O Salmo 121 de Davi, por exemplo, ele diz: eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? Porque o monte para eles, para os judeus, tinham essa representação de é ali que Deus fala, é ali que Deus se manifesta. Por isso que o sermão do monte atraiu muitas pessoas. Porque Jesus dizia ser o Messias e disse, venha para o monte. Então na cabeça das pessoas opa, agora nós vamos ver se de fato ele é Deus. Porque é no monte que Deus fala. Claro que isso é num outro contexto. Eu não estou pedindo para que você saia daqui hoje e vá procurar um monte para fazer uma oração. Mas para o judeu, por causa dessas manifestações aqui do monte, nesse sentido, para ele era muito significativo o monte. E aí o texto começa dizendo, os 11 discípulos foram encontrar com Jesus no monte. Aí diz que eles o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A gente não vai falar sobre isso hoje. O que nós vamos falar é o que está a partir do versículo 18, que é Jesus dizendo, toda autoridade me foi confiada no céu e na terra. E por causa disso, e portanto, vocês vão ir ao mundo e fazer discípulos de todos os povos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando eu perguntei aos irmãos o que é que vocês vieram fazer aqui, o que é que nós viemos fazer aqui nessa noite, é porque por trás dessa pergunta existe um comportamento, existe um estilo de vida, existe um sentimento de dois diferentes tipos de pessoas. Você pode estar sentado aqui hoje, ouvindo esse sermão como um discípulo de Jesus, mas você pode estar sentado aí ouvindo esse sermão como um simples membro de igreja. E há uma diferença entre ser discípulo de Jesus ou ser membro de igreja. Ou não, nem membro de igreja é. Não é nem discípulo, não é nem membro de igreja, não é nada. Eu só vim ouvir e ver o que está acontecendo. E é por isso que eu perguntei, o que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que te move aqui hoje? E aí quando eu perguntei, como é que está a sua semana? É porque se você for membro de igreja, a sua semana, ela não casa muito com o que você ouve aqui.
o seu dia a dia, a sua rotina, a sua agenda, as suas prioridades, seus pensamentos. Não tem muito a ver. Porque, afinal, igreja é uma coisa, Deus é uma coisa e trabalho é outra, né? Futebol é outra, política é outra coisa, faculdade, não tem nada a ver, não se mistura. Será? Será que não tem nada a ver para um discípulo de Jesus? E às vezes é muito fácil distinguir quem é o discípulo de Jesus e quem é apenas o que está aí acompanhando a multidão. Todas as vezes que eu falo disso, eu lembro de João capítulo 6, quando Jesus se apresenta como o pão da vida. Uma multidão atrás de Jesus, por causa que pouco tempo atrás ele tinha multiplicado o pão. E aí, você pega um contexto daquele em que a miséria era altíssima, e as pessoas não tinham o que comer, e tem um rapaz distribuindo pão de graça para todo mundo, multiplicando pão. É atrás desse cara que a gente vai. Ele dá pão para todo mundo. E aí Jesus vê isso estranho e diz: vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei pão? Está errado. Vocês não tem que vir atrás de mim por causa de pão. E aí Jesus dá uma repreensão dura na multidão. Não foi em meia dúzia, foi numa multidão. E aí a multidão dispersa. E os discípulos ficam desesperados. Eu falo: Jesus, você não vai fazer nada, está todo mundo indo embora. E aí Jesus vira para Pedro e diz: você quer ir também? E aí Pedro diz: para onde que eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não tenho para onde ir. Eu não estou aqui por causa do pão. Então você percebe que o discípulo, diante de uma repreensão, de uma exortação do mestre, ele é humilde o suficiente para dizer: eu não arredo o pé daqui. Eu não tenho para onde ir. Os meus caminhos não são tão bons quanto os seus. Os meus planos não são tão altos quanto os seus. Os teus sonhos são maiores que os meus. Para onde que eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Agora o seguidor, a multidão, aquele que está interessado em alguma coisa, que só quer o pão. E aí a gente usa uma expressão brasileira que a hora que o calo aperta, ele vai embora, porque não está bom para ele. E aí, há poucos dias atrás, até eu ouvi uma ministração que dizia que as igrejas, como instituição, se tornaram até um balcão de negócio. Então, eu tenho que vir, e o banco tem que ser confortável, tem que ter ar-condicionado, porque senão eu vou passar muito calor. E o som estava ruim, e eu não enxergo direito o que está ali no projetor. Aquele rapaz, ele grita muito. Aquela moça, ela... é a salinha das crianças. O que é que você veio fazer aqui? Parece que Deus saiu do centro e a igreja serve para você, para o seu conforto, para você viver bem. Afinal, você paga o dízimo. Então, é justo que me deem condições de... É incoerente. Isso não é um pensamento de um discípulo. Isso é o pensamento de um membro de igreja. E aí parece que a igreja é a mesma coisa que um clube. Que você paga, presta um serviço e aí você exige os seus direitos. Só que lembre-se que sempre onde há direitos, também há deveres. E às vezes nós queremos usufruir dos direitos e esquecemos de prestar com os nossos deveres. Então, Júnior, o que tem a ver tudo isso que você está falando? Você lê um texto que está aí de ao mundo, fazer discípulos, e aí agora você está com essa conversa aí de ser membro de igreja, de ser discípulo, o que eu vou fazer da minha semana? O que tem a ver? Tudo a ver. Porque se você não entender o que é ser um discípulo de Jesus, como é que você vai fazer discípulo? Você nem sabe o que é ser um. Como é que você vai ensinar alguém a ser um? E aí, às vezes, a gente cai numa ideia de pragmatismo, de sistema, de montar como é que funciona, por exemplo, o discipulado, o evangelismo.
Ora, evangelismo é o quê? Pregar o evangelho. Quem que é o mestre do evangelho? Quem é que sabe realmente como é que se prega o evangelho? Jesus Cristo. Então eu vou olhar para a vida de Jesus e vou ver como é que ele fez. Não há um método nosso, social. Até porque as culturas são diferentes. Há um jeito de ser aqui no Brasil, há um jeito de ser lá na África, há um jeito de ser lá no Japão, e cada lugar vai se manifestar culturalmente de uma maneira. E aí um brasileiro não pode olhar para um africano, para um japonês, para um, sei lá, para um indígena, para um indiano, para um europeu e dizer que o que ele faz não é a forma certa, necessariamente. Então você tem aqui o último capítulo de Mateus, é Jesus finalizando a conversa com os discípulos. Você tem, por exemplo, uma outra forma de dizer essas palavras, de descrever esse episódio aqui, no Evangelho de Marcos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Há uma fala um pouco diferente de Jesus. Ele não vai usar aqui ide, fazer discípulos, até porque quem escreveu aqui foi Mateus, depois quem escreveu Atos foi Lucas. Então, cada um vai escrever do seu jeito, a maneira que, no caso de Mateus, viu, e no caso de Lucas, ficou sabendo. E aí ele escreveu o que ele ficou sabendo, o que ele ouviu das pessoas. E o que ele ouviu das pessoas é que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos discípulos e antes de ascender aos céus, ele disse, eu vou, o Espírito vai vir, vai dar poder para vocês, para que vocês façam tudo o que eu fiz. Porque toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide ao mundo, fazer discípulos, ensinando e batizando. A gente de manhã aqui ouviu sobre uma vida prática casada com uma vida de fé. E a Bíblia o tempo todo, do Antigo ao Novo Testamento, bate o martelo nessa questão. É incoerente se você não viver de acordo com o que você diz que você crê. Como é que você diz que você é cristão e concorda com coisa que não tem nada a ver com o cristianismo? Como é que você diz que você é cristão se você se comporta como se não fosse? Como é que você diz que ama a Deus que você não vê e ao seu irmão que você vê, você odeia? E a Bíblia todo sempre está batendo nessas questões. E até eu disse aqui de manhã, que isso às vezes é arriscado você dizer num púlpito de igreja, por exemplo, numa época eleitoral como a nossa, porque parece que é um conceito de marxismo, socialismo. Não, a Bíblia fala de amar o próximo, de atender a viúva, de atender o órfão, porque isso glorifica a Deus. Isso não está ligado a pensamento político, isso está ligado ao mandato cultural, a zelar por aquilo que Deus criou, a amar o próximo como a ti mesmo. E aí, por causa disso, por causa de pressupostos sociais, às vezes a gente deixa de cumprir o que Deus quer que nós cumpramos. Porque eu fui criado assim, eu interpreto assim, eu entendo assim, e aí eu deixo de fazer o que Deus diz que é para ser feito. E aí fica meio esquisito o cristianismo. O que é ser igreja? O que é ser cristão? Se a gente parar para pensar como é que Deus lida com os homens, no sentido de humanidade, de criação, a gente vai lembrar que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o homem pecou, e aí Deus investe no resgate desse homem, para que o homem volte a cumprir o propósito para o qual ele foi criado, que é glorificar a Deus. O Celso citou aqui agora há pouco. Porque enquanto esse homem não é achado em Deus, ele caminha perdido. Ele não sabe para onde vai, não tem rumo, não tem foco, não tem propósito, não tem motivação. Ele vive para si mesmo. Ele estuda para ele trabalha para ele se relaciona a fim dele ser feliz. Agora, quando o homem entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E quando eu falo todas, eu estou falando todas. Não são algumas coisas. Porque a gente é profissional em reproduzir versículos e dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando você é provado a amar a Deus mais do que
alguma coisa, Deus não está tão acima assim de todas as coisas, é só de algumas. E a Bíblia fala de todas as coisas. E aí você tem Deus tratando com Abraão, elegendo uma nação, uma família a partir de Abraão, escolhendo um povo para que esse povo fizesse a diferença. E aí a gente lembra aqui da narrativa do Antigo Testamento, a igreja não é o plano B depois no Novo Testamento. A igreja é a continuidade daquela promessa de Abraão, afinal Jesus é descendente de Abraão. E em Jesus nós somos adotados, fazemos parte da família de Deus também. Ora, é a mesma coisa. É o povo santo. É por isso que Pedro diz, vocês são o sacerdócio real. Vocês são os profetas da nova geração. É vocês que dão a continuidade na obra de Deus. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de igreja, nós não falamos de um prédio, de uma instituição com CNPJ. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos que creem em Deus. E quer estejam em casa, quer estejam no trabalho, quer estejam no Nordeste, no Sudeste, na África, na Europa, no Brasil, continua sendo igreja de Jesus Cristo. Porque não é a circunstância que vai dizer se você é ou não. É Cristo que diz se você é ou não. Porque toda a autoridade foi confiada a Ele. E é Ele quem bate o martelo e decreta. Esse aqui nasceu de novo. Esse aqui ainda não. Mas vai nascer. E não é o que a gente faz, simplesmente, que diz que vai trazer mérito, que vai trazer honra, que vai trazer glória, que vai dizer eu sou santo porque eu sou... Não. A gente leu de manhã 2 Pedro dizendo que a gente só faz as coisas porque Deus nos deu condições de fazer as coisas. Então, quando a gente olha para esse texto, que diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. O que Jesus está dizendo é, todos esses anos que vocês conviveram comigo, todo esse tempo que a gente caminhou junto, e isso é discipular, porque o que Jesus fez foi trazer pessoas para fazer parte do dia a dia dele. Foi simplesmente isso. Ele não apresentou nenhum projeto formidável, nenhuma proposta que ia enriquecer aqueles homens. Pelo contrário, eles largaram o emprego para seguir Jesus. Pedro, por exemplo, era pescador, e aí Jesus faz um trocadilho com a vocação dele de ser pescador de peixe, né? Agora você vai ser pescador de alma. E aí diz a narrativa que Pedro largou o barco, largou a rede, largou tudo, inclusive a família, para seguir Jesus. Não importa a opinião, não importa o que vão dizer, importa é que eu crie, eu entendi. Só que antes de acontecer isso com Pedro, tem um investimento de Jesus na vida de Pedro. Não sei se os irmãos já repararam. Por exemplo, isso está registrado em Lucas capítulo 5. Mas se você olhar Lucas capítulo 4, fala de Jesus na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Mas a grande questão é que a gente percebe que o discipulado de Jesus, ele nasce de relacionamentos. Agora eu te faço outra pergunta. Quantos discípulos você já fez? Quantos discípulos você já tem? Já parou para pensar nisso? E aí parece que é uma pergunta no sentido, sei lá, empreendedor, numérico, de resultado. Eu tenho que render. Tem e não tem. Tem num bom sentido de que não é quantidade, mas sim qualidade. Se você viver 50 anos e conseguir atrair uma pessoa para o Evangelho, poxa, fez render, gastou sua vida, investiu em alguém. Comentamos de manhã a parábola dos talentos. Quem enterra não faz nada, não presta, é inútil, é infrutífero. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? O que é que nós temos feito? O que nós estamos fazendo? O que é essa igreja?
A igreja é isso aqui. Porque Jesus se ausenta e diz, agora é com vocês, eu não estou presente aí no corpo. É vocês que vão continuar a fazer o que eu fiz. E o que é que Jesus fez? Jesus frequentava só a sinagoga? Jesus era dizimista, fiel, Jesus estava mais preocupado em atender as pessoas, em amar as pessoas, em mostrar para as pessoas como Deus é perdoador, é amoroso, é fiel, é companheiro, do que perder tempo simplesmente com a agenda religiosa. E pelo contrário, Jesus rebatia a agenda religiosa. Vejam quem eram os primeiros inimigos de discussões de Jesus: os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles que eram fiel à sua religiosidade, à sua tradição, que matavam, inclusive o mataram em nome da sua fé. Incoerente. Então não faz sentido. Ser discípulo é totalmente diferente do que ser frequentador, ser membro de alguma coisa, de um clube. A igreja não é um clube. Há um propósito e há uma missão para nós aqui. O que a gente faz de segunda a sábado é muito mais importante do que a gente faz aqui de domingo. O que a gente faz de segunda a sábado é muito mais importante do que o que você faz aqui de domingo. Porque se a gente vem aqui de domingo e no louvor a gente chora, a gente ora, a gente levanta a mão, mas quando chega na segunda-feira, a gente trabalha desonestamente, a gente não honra o pai, a mãe, o funcionário, a família, não faz sentido nenhum. A gente só reclama da vida, a gente não faz sentido nenhum. Então o que você faz de segunda a sábado é muito mais importante do que o que você faz aqui de domingo. Por isso que o tema da mensagem é indo até que ele venha. Porque esse ide, na verdade, no texto original, não é ide, é indo. É uma constância, é um movimento. E a gente gosta de falar, a gente tem que fazer o ide. Não, a gente tem que viver indo. Porque a missão não é ir, não é o ide. A missão é fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a palavra. Porque às vezes, quando a gente se preocupa com o id, a gente se reúne para fazer evangelismo, cada um pega meia dúzia de panfleto, vai ali, diz para o cara na esquina que Jesus ama ele, e depois a gente volta para a nossa vida normal. E depois eu não sei se aquela pessoa conheceu Jesus realmente. Às vezes sim, às vezes não. Mas a missão não é ir e entregar panfleto. A missão é ir, acompanhar, batizar, ensinar. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Eles sabiam exatamente o que era fazer discípulo, porque eles foram feitos discípulos de Jesus. Então é um passamento, vamos usar esse termo de bastão. É Jesus dizendo, agora é com vocês. Agora vocês vão continuar. Porque eu garanto para vocês, que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, vão indo pelo caminho. Por onde quer que vocês passarem, qualquer nação, qualquer povo, qualquer tribo, qualquer rua, qualquer cidade, faz discípulo lá. Cria raiz naquele lugar. E aí a gente olha para o batismo, e a gente tem o batismo como um rito de passagem, mas ele não é simplesmente um rito de passagem, é uma confissão de fé. Mas para que alguém creia, o evangelho vai precisar ser pregado. E aí entra a parte do ensinando a guardar todas as coisas. Então percebe que não é só entregar o panfleto. É uma constância, é um relacionamento, é uma missão. E a missão da igreja é a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus desde o Éden? É reconciliar o ser humano, porque o ser humano está perdido no pecado. E é tarefa da igreja dizer, arrependa-se. Esse é o evangelho. A solução para o seu problema. A vida nova em Jesus Cristo.
Hoje mais cedo conversávamos sobre isso. Que tem gente que diz que ser crente é passar por sofrimento. Jesus diz, não, não. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. É vida plena, é vida boa. Apesar das dificuldades, apesar dos tormentos. Porque felicidade é diferente de alegria. A alegria ela é circunstancial, ela depende das coisas para existir. Agora a felicidade não, ou eu sou feliz ou eu não sou. Não é eu estou alegre, eu estou contente. Ou eu sou feliz ou eu sou infeliz. E aí o que dita de fato se eu sou feliz ou não, e a Bíblia chama isso de bem-aventurado, é a palavra. Que diz bem-aventurado é aquele que se humilha diante do Senhor, bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do Senhor, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei de Deus. Ou seja, feliz é aquele que confia no Senhor. É aquele que entendeu que a sua vida só tem razão quando ela é vivida para algo maior que é Deus. Porque se eu viver para mim mesmo, quando eu morrer, acabou. Eu não deixei nada. Eu não fiz discípulo. Eu não deixei história, eu não deixei legado, eu não deixei marca nenhuma. Eu vivi por viver. Numa sede gananciosa de ser promovido, de ser reconhecido, de ser famoso, de ter sucesso, de ser rico, de proporcionar conforto, para um dia morrer e não desfrutar desse conforto, desses títulos, de que valeu. Faça a sua vida valer a pena. Gasta a sua vida. Investe em alguém. Faça discípulo. Se relacione com as pessoas, a fim de ver as pessoas crescerem. De ver as pessoas se dando bem na vida. Porque, afinal, o resumo da lei não é amar o próximo da mesma maneira que eu me amo? Ora, se eu quero bem para mim, para minha família, por que para o próximo eu não quero? E eu vi crente, essa semana com o acontecimento do político que tomou a facada na barriga, dizer bem feito. Não é ele que fala de violência, não é ele que fala de ódio, e o sermão do monte lá de Jesus. E tudo que o Evangelho diz. Não, mas aí não tem nada a ver, né? É verdade, eu esqueci. Não tem nada a ver. Porque ser crente é vir para a igreja no domingo e ouvir a palavra, cantar, dar o dízimo, tomar Santa Ceia. O que eu faço na semana, o que eu posto na internet, o que eu assisto na internet, o que eu vejo na televisão, o que eu converso com os meus amigos, as músicas que eu escuto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma coisa é Deus, outra coisa. É assim? É assim que Jesus viveu? Essa forma dicotômica? Uma coisa sou eu na igreja, outra coisa sou eu em casa? Uma coisa sou eu na igreja, outra coisa sou eu no trabalho? Uma coisa sou eu na igreja, outra coisa sou eu na rua? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, será? Ou a gente é integral ou a gente não é. Ninguém serve a dois senhores. Seja a sua palavra sim, sim, e o seu não, seja não. Eu lembro quando Jesus, lá em Apocalipse, diz para a igreja de Laodiceia: vocês não são quentes, vocês não são frio, vocês são morno, dá nojo. Porque se vocês fossem frio, bom, pelo menos é alguma coisa, está definido, é frio. Se é quente, tá bom, é quente. Agora não é nenhum nem outro. Claro que ali tem todo um contexto geográfico de águas das cidades vizinhas que vinham. A cidade de Colossos era uma cidade de água quente, a cidade de Herápolis era uma cidade de água clara, de água gelada, e essa água gelada, ela trazia refrigério, ela era potável, enquanto a cidade que tinha água quente, que era Colossos, ela era uma água medicinal. O que na verdade Jesus está dizendo é: vocês não são remédio para quem está doente, e nem são refrigério para quem está com sede. Vocês não são nada, vocês são infrutíferos, vocês são morno, não está fazendo nada. Não está produzindo nada, não está dando resultado nenhum. Eu pedi para vocês darem continuidade. Eu assisti um filme esse final de semana no cinema, e indico aos irmãos,
da série Deus Não Está Morto, é o terceiro filme que sai. Não quero dar spoiler aqui, dar trailer do filme. Mas o filme, ele pega uma ferida nossa como igreja que machuca. Se você como crente está preocupado com a pregação do Evangelho, se você de fato ama a Deus e o Evangelho, você vai se incomodar ao assistir aquele filme. Porque a gente está querendo responder perguntas que as pessoas não estão mais fazendo. A igreja quer responder pergunta que a sociedade não está mais fazendo. E aí a sociedade está fazendo outro tipo de pergunta e a igreja não está sabendo responder. Não há uma revitalização de mente, uma reciclagem na mente, sem negociar os princípios, mas entender que há uma transição no mundo, tecnológica, cultural, de relacionamentos, muitas coisas mudaram. E aí como é que a gente lida com essas coisas? Como é que a igreja atua nessas áreas? Será que a gente vai ter que ficar com o mesmo discurso de 60 anos atrás? E aí não adianta a gente se questionar por que é que a igreja não tem jovens. Eu não falo isso porque simplesmente eu sou jovem, mas porque é uma realidade. Nós estamos fazendo discípulos. Não estamos passando adiante o resultado, o fruto daquilo que é o Evangelho. E aí também não adianta ficar de braços cruzados e dizer, não tem jeito, é assim mesmo. Quer saber, não. Faça alguma coisa. Pregue o Evangelho. Ajude alguém. Assista alguém. Invista em alguém. Faça discípulo. E aí eu finalizo com Jesus dizendo, até a consumação do século. Uma garantia. Prega o Evangelho. E a consumação do século é o fim dos tempos, é quando ele voltar. Ele está dizendo, prega o Evangelho. Até eu voltar. Só que no sermão escatológico, também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, Jesus diz que ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado em todas as nações. Já parou para pensar nisso? O que é então que eu tenho feito para que ele volte? Então eu canto Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas eu não prego o Evangelho. Eu quero que ele venha, mas eu não tenho feito por onde, para que ele seja conhecido em toda a terra. E aí Jesus está dizendo aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vai, faça discípulo. Eu vou estar com você, eu garanto essa jornada. Você só vai pregar, quem vai convencer sou eu. A palavra é minha, o trabalho é meu, quem vai sustentar a perseverança também sou eu. É a minha graça que sustenta, tanto você quanto as pessoas, portanto, vai. Não importa o que aconteça. Eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Ele não disse até dia 1º de 1982. Até o ano 70. Até a consumação dos séculos. Passe ano após ano, passe século após século. Cristo quer que a gente continue fazendo discípulos. A missão da igreja não acabou. A missão da igreja é até que ele venha. É indo até que ele venha. Eu queria finalizar com uma oração. E eu queria que você, no seu lugar, orasse a Deus, pedindo para o Senhor te dar direcionamento na sua caminhada. Porque talvez, não posso garantir, mas talvez você, naquela primeira pergunta de o que você veio fazer aqui, ou como é que está a sua semana, você pensou uma coisa para responder. E agora, ao término dessa mensagem, pode ser, acredito eu, que você esteja pensando diferente sobre a sua semana, sobre o que é que você deve vir fazer aqui. E é por isso que eu te convido a fazer oração. Para que eu olhe para dentro de mim e interceda por vocês, em nome de Jesus. E vocês também, orem por vocês. Para que Deus dê direção e força. Para que vocês consigam cumprir
essa ordem de Deus, esse mandato de Deus. Para não achar que fazer o ID é marcar um dia para fazer evangelismo. Mas é indo, é se movendo. E enquanto eu trabalho, enquanto eu me relaciono com as pessoas, eu faço discípulos. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E amo ao próximo. E me importo com o próximo. Vamos orar então, irmãos? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja. Ajude a gente a entender essa palavra, Pai. Que essa ministração, Pai, eu te peço em nome de Jesus, ela não fique simplesmente como um discurso, um sermão de um domingo à noite, de um lugar onde as pessoas vêm para ouvir uma palavra de Deus. Uma palavra que vai levantar o meu ego, vai massagear a minha vaidade, vai me levar daqui no sentido de me fazer guerrear contra os problemas da vida. Mas uma palavra que de fato transforma a minha forma de pensar e de agir. O Senhor veio para nos converter, a nos fazer arrepender, para mudar a nossa vida. E se o Evangelho não está mudando a nossa vida, não é Evangelho. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa agenda, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Que a gente não tenha mais que ficar negociando prioridades com Deus. Mas que Deus seja a nossa prioridade. Que a gente ame a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer interesse humano, de qualquer coisa que seja prazerosa para mim. Deus, eu oro em nome de Jesus para que qualquer coisa que esteja atrapalhando a vida espiritual da tua igreja, o Senhor possa colocar a sua mão, para que a tua igreja ela venha se alinhar, Pai, em nome de Jesus, com os teus propósitos, com a tua palavra, a fim de cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor mesmo que disse: vão, façam discípulos, eu estarei com vocês, façam isso até que eu volte. Que a gente possa fazer isso, Pai, possa fazer a nossa parte, o nosso papel, possa atuar. Que o teu Espírito Santo conduza cada crente aqui, Pai, cada pessoa aqui, que entrou aqui, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada ancião, cada senhora, Pai. Que a nossa mente venha a ser transformada pela Tua palavra, Pai. Que a gente venha a ter a nossa mente mudada pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos direcione, nos capacite, nos dê força, nos dê fé para encarar essa nova semana no entendimento de que eu preciso me relacionar com as pessoas na intenção de que elas conheçam Jesus. Em nome de Jesus.